Hoje a gente vai comentar sobre a série que todo mundo tem falado no Netflix, que é a Adolescência. Nessa série, acontece que é uma família normal, classe média, o pai trabalha, a mãe dona de casa, uma filha mais velha de 17 anos e um filho mais novo de 13 anos. Não dá para saber como era a vida deles antes. A gente fica imaginando depois que a tragédia acontece, que o menino de 13 anos ceifa a vida de uma colega de escola. Então, depois que isso acontece, a gente fica tentando imaginar como era a vida deles antes. E parece ser tudo muito normal, parecia ser uma vida tranquila. A gente pode fazer várias observações sobre essa série. Eu vou pincelar aqui algumas mais importantes e algumas eu não vou fazer de propósito, tá certo? E no finalzinho eu explico. Eu, como mãe de 2 adolescentes, coincidentemente na mesma idade, prestei atenção a algumas coisas. A primeira, o que é que um menino de 13 anos está fazendo na rua, 9h30, 10 horas da noite, enquanto seus pais dormem em casa? Ah, mas era na Inglaterra, lá é seguro, lá as pessoas podem sair. Não interessa, adolescente é adolescente em qualquer lugar e ele precisa ser vigiado. Não tem outra palavra. Não tem privacidade, não tem que respeitar e que entender, não tem. Tem que vigiar, tem que saber onde ele está, tem que saber o que ele está fazendo. Então, foi a primeira coisa que eu estranhei, foi essa. Você perceba que não tinha vínculo. À medida que você vai assistindo a série, você vai vendo que não tinha vínculo. É tanto que não tinha vínculo que o menino estava na rua 9h30, 10 horas da noite e ninguém sequer perguntou ou foi atrás, né? Outra coisa que a gente consegue perceber, e eu fico muito triste quando eu vejo, é a indisciplina do adolescente. O adolescente, ele é indisciplinado, ele não respeita o policial, ele não respeita os pais, ele não respeita a diretora da escola e alguns professores têm medo dos alunos. Outra coisa que me chamou a atenção é o mundo paralelo que esses adolescentes vivem. É preciso que o filho do... Porque assim, para quem não assistiu ainda, e desculpa, eu vou ter que dar algum spoiler, o policial ele vai investigar. Por que esse menino faz isso? Porque a série, ela não trata do homicídio em si. A série, ela trata da gente tentar entender por que aquele menino fez isso. E nós somos acostumados às séries hollywoodianas e a gente fica esperando aquela reviravolta com um final fantástico, que não foi o menino que fez isso. Mas a vida é real e esse tipo de coisa acontece, e ultimamente mais que nunca. Então, eles olham as mensagens trocadas entre esse menino e a vítima. Todo mundo é vítima, né? Mas a moça que morreu. E as mensagens, sempre, do Instagram, elas são fofinhas. Elas são com coração, elas são com uma ondinha da praia, elas são com uma pílulazinha lá de remédio e tal. E aí é preciso que o filho do policial chame o pai dele, que é de uma outra geração, e diz: pai, essas mensagens não são inocentes. São cifradas. O senhor não está entendendo. Isso são códigos. Então, aqui ela chamava ele disso, daquilo outro, tal e tal. E, gente, quando a gente assiste a série, a gente tira várias lições disso, entendeu? A gente percebe que os nossos filhos estão vivendo uma vida paralela. Os nossos filhos, quando eles entram no quarto, eles entram no mundo da internet, eles ligam o computador, eles pegam o celular deles e eles entram nesse outro mundo. A gente não tem noção do que se conversa nesse mundo. A gente não tem noção do que se discute nesse mundo. Então, Sêmio, eu queria deixar um alerta, e esse agora vai bem especial. A gente já falou aqui sobre a indisciplina dos alunos, a gente já falou sobre o mundo paralelo da internet, e eu convido a você a prestar bem atenção à vida que o seu filho leva nas redes sociais, que pode ser bem diferente do que ele leva aqui no mundo real. E agora sim, eu quero deixar um alerta. Eu assisti essa série no dia seguinte que ela foi lançada. E no mesmo dia eu fiz um alerta lá no abigail.educa, lá no Instagram. Eu fiz um alerta sobre esses códigos, sobre a irreverência exacerbada dos jovens. Mas todo mundo que está fazendo comentários sobre essa série está falando sobre misoginia. Está falando sobre a forma como o menino agiu com relação à menina por não respeitar que ela era mulher. Em respeito a todos os adolescentes que podem estar me ouvindo agora, eu não vou dar essa corda, eu não vou dar essa pilha. Existe um mundo na internet que fala sobre isso com algumas palavras que eu não vou falar aqui de propósito e que eu acho, particularmente, que isso é um mundo da internet. É uma bolha que existe na internet. E eu chego a pensar que essa série foi criada para que essa bolha vaze para o mundo real. Então, eu não vou dar ideia aqui a adolescente sobre o que alguns psicólogos e psiquiatras estão comentando sobre essa série. Como eu sei que vai surgir curiosidades sobre o que seria isso, porque é um mundo enorme que gira em torno disso. Mais tarde,
eu prometo que eu faço um vídeo pincelando pelo menos sobre alguns conceitos para que você, mãe, pesquise em casa, dê uma olhada e fique atenta. Mas não dê ideia, não. Sabe criança bem pequenininha que quando pergunta sobre alguma coisa você se restringe a responder só aquilo que ela perguntou, sem se aprofundar no assunto, porque vai chegar a idade certa dela saber sobre aquilo? Então, tudo que estão falando sobre misoginia e o que circula isso na série, eu acho, e eu fiz uma pesquisa com adolescentes que eu convivo, com mães com amigas minhas, e eu cheguei à conclusão que nem essas mães sabem desses conceitos. Elas veem as críticas que estão sendo feitas e elas ligam para mim para perguntar o que são esses termos. Então, eu não vou falar sobre eles aqui, eu não vou dar essa abertura para coisas que eu acho que adolescentes e muitas mães que nem sabem, não precisam saber. É uma coisa da internet e que eu espero que fique lá durante um bom tempo.